E se aquela sensação que aperta o peito, sabe? A ansiedade que parece que vai tomar conta de tudo, ou até aquela reação explosiva que depois deixa um gosto amargo, e se nada disso for um defeito? Essa é uma pergunta que convida a gente a dar uma pausa, não é? A gente foi ensinado a vida inteira a ver o nosso sofrimento como um erro, uma falha num sistema que deveria funcionar, sei lá, sem nenhum ruído. Mas a nossa análise de hoje propõe uma mudança total de perspectiva. É sobre trocar essa linguagem de falha pessoal pela linguagem da inteligência adaptativa. Aquilo que a gente sente como um sintoma doloroso é, na verdade, a sabedoria do nosso corpo fazendo exatamente o que foi projetado para fazer, garantir a nossa sobrevivência. Então, vamos respirar fundo e mergulhar nisso. O primeiro passo é desmontar de vez essa ideia antiga de que somos uma máquina com peças quebradas que precisam ser consertadas. E olha, isso é muito mais do que uma metáfora bonita. É a base da nossa biologia. A neurociência mostra pra gente que o nosso sistema inteiro se reorganiza a partir das experiências. E essa é a nossa maior esperança, é a prova de que o ser humano não é um problema a ser consertado, mas um sistema vivo a ser compreendido. E para compreender esse sistema, a gente precisa primeiro sentir o princípio mais fundamental dele. Qual é a diretriz que comanda toda a nossa engenharia interna, antes mesmo de qualquer pensamento? Exatamente. A cada milissegundo, nosso corpo está sentindo o ambiente e se perguntando uma única coisa. Eu estou seguro. Ele sempre, sempre vai priorizar manter a vida antes de qualquer coisa, antes mesmo do bem-estar. É a função primária dele. Essa analogia é simplesmente perfeita para a gente entender o som interno do estado de alerta. O sistema prefere errar por excesso de zelo, sabe? Ele está programado para ser super sensível, para nos manter com vida, e é por isso que às vezes o alarme dispara por coisas que a nossa mente racional até sabe que não são uma ameaça real. Mas como é que essa fiação toda biológica se organiza naquilo que a gente chama de eu? É aqui que a percepção começa a se ampliar. O material que a gente analisou apresenta um mapa bem interessante que organiza a nossa experiência em 7 campos, todos interligados. E a organização faz todo sentido. Começa pelo campo mais denso, que é o corpo, e vai se movendo para os mais sutis, como a percepção. Então vai da biologia, passa pelos impulsos elétricos, chega nas emoções que a gente sente, nos pensamentos que temos sobre elas, até chegar na forma como a gente se vê e se relaciona. E o que reorganiza completamente a nossa compreensão é a ordem em que esses campos se formam. O campo emocional, ele se desenvolve muito antes do cognitivo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente aprende a sentir o mundo muito antes de ter a capacidade de pensar sobre ele. A nossa primeira linguagem não é de palavras, é de sensações no corpo. Então, o que acontece quando esse sistema brilhante, que aprendeu a sentir antes de pensar, vive sob um estresse contínuo? Bom, as consequências aparecem no corpo e nas emoções. E é aqui que a gente pode dar um nome novo para o que costumamos chamar de transtornos. A ansiedade, ela não começa no pensamento. Ela é, antes de tudo, uma experiência do corpo. O coração acelerado, a respiração curta, a mente com aquela enxurrada de cenários catastróficos, está só tentando criar uma história para dar sentido ao que o corpo já está gritando. O alarme de ameaça foi ativado. Agora, imagina um sistema que passou anos e anos em estado de luta ou fuga. Chega um ponto que a inteligência do corpo entende que aquele gasto de energia é insustentável. Então, para evitar um colapso total, ele entra num estado de congelamento, de conservação máxima. Isso não é fraqueza, é o próprio sistema puxando freio de mão para se preservar. É como a bateria de um celular que, depois de todos os avisos de bateria fraca serem ignorados, força o desligamento para não danificar permanentemente o aparelho. O burnout não é uma falha de caráter, gente. É um sistema biológico que simplesmente atingiu seu limite físico de estresse. Certo, mas agora a gente chega num ponto que é essencial. Se tudo isso é a nossa biologia buscando sobreviver, isso serve de justificativa para comportamentos que machucam a gente ou que machucam os outros? Onde é que entra a responsabilidade nisso tudo? Alguém poderia simplesmente dizer, desculpa, foi só meu sistema nervoso desregulado? A resposta é um claro e sonoro não. E é essa distinção que devolve o poder pra gente. Entender a origem de uma reação não apaga as consequências dela. A grande virada de chave é que a compreensão nos convida a sair do campo da culpa, que só paralisa, e a entrar no campo da responsabilidade, que é, literalmente, a habilidade de responder. Entender de onde o comportamento vem não é uma desculpa, é o mapa que nos permite criar novas respostas. E essa habilidade de responder nos leva ao 7º e último campo do nosso mapa, aquele que é o grande diferencial humano e onde mora a nossa liberdade de escolha.
Enquanto os outros campos operam de um jeito quase que totalmente automático, reagindo a memórias e gatilhos, o campo da consciência introduz a pausa. É aquele milissegundo precioso entre o estímulo que a gente recebe do mundo e a resposta que a gente escolhe dar. É nesse espaço que a mágica acontece. A gente deixa de ser só passageiro da nossa biologia e se torna capaz de navegar com ela. É ali que a reorganização interna e a mudança de verdade se tornam possíveis. É a nossa capacidade de não ser apenas uma repetição do passado. E essa é a reflexão que fica. Se o nosso sistema investiu uma energia gigantesca para criar defesas e sobreviver a um ambiente que um dia foi sentido como ameaçador, imagina, só imagina o que essa mesma inteligência pode criar quando começa a sentir segurança no presente. Talvez o caminho não seja lutar contra as nossas defesas, mas agradecer a elas por terem nos trazido até aqui e com gentileza comunicar que agora a consciência pode assumir a navegação.